21 frases em francês para fazer compras na França. Hoje você vai aprender o vocabulário essencial em francês para fazer suas compras aqui na França. Por exemplo, para pedir informações ao vendedor, ou experimentar roupas, ou indicar sua forma de pagamento. Enfim, se você quer viajar para a França, morar, estudar, eu tenho certeza que essa aula vai ser muito útil para você. C'est parti, allons-y! Bonjour afrancesados! Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que um nativo francês pode te dar sobre a língua e cultura francesas e junto com Roberta, minha esposa brasileira e fluente em francês, criamos esse lindo canal do francês da vida real que se chama Afrancesados. Então, se você é novo, se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu, basta clicar no botão embaixo, o botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos agora para nossa aula de francês. Aviso importante antes de começar, para você aproveitar ao máximo essa aula. Treine em voz alta e anote tudo o que você vai aprender no seu caderno. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu estudo. Vamos então para a primeira frase para fazer nossas compras aqui na França. Je vais faire les courses au marché. Je vais faire les courses au marché. O que significa é eu vou fazer compras na feira. Je vais faire les courses au marché. É quase igual à estrutura ao português. Eu vou fazer, je vais faire. Compras, você vai ter que falar les courses. Sempre vai ter esse aqui. Les courses. Les courses. Les é som bem aberto. Les. Ao contrário do E aqui, je. Eu em francês, je. Para fazer esse E, faz a boca do O e fala E. E. Je vais, mais aberto, quase sorriso. Vais, je vais. Você não vai pronunciar o S no final. Faire, você vai ter que arranhar pouquinho essa garganta. Faire, je vais faire, eu vou fazer. Les courses. O U tem o som da letra U em português. Les courses. Acaba no S. E S no final você não vai pronunciar. Feira em francês. Au marché. Na feira. A U tem o som do O em francês. Au marché. Je vais faire les courses au marché. Agora, se você quer fazer as compras no supermercado, porque aqui marché significa, eu já falei, feira ou também mercado público. Se você quer falar supermercado, temos uma palavra bem similar ao português que é supermarché. Então, supermercado, super, você vai pronunciar esse R, supermarché. Je vais faire les courses au supermarché. Muito bem. Agora está todo mundo sabendo o que você vai fazer do seu dia. Je vais faire les courses au supermarché. Continuando, segunda frase. Je vais faire les magasins. Em francês, quando você falar je vais faire les magasins, significa eu vou fazer compras de roupas ou objetos. Você não vai comprar comida, você não vai comprar bebida. Quando você falar je vais faire les magasins, o S aqui tem o som do Z. Magasin, IN tem um som bem nasal, ok? Les magasins. Je vais faire les magasins e não falar les magazines, porque magazine significa revista, ok? Cuidado então com a pronúncia de loja em francês. Magasin. Je vais faire les magasins, eu vou fazer compras de roupas, ok? Se você falar les magasins, significa isso. Tenho outra forma de falar isso, seria je vais faire du shopping. Je vais faire du shopping. Que é uma palavra inglesa, mas a gente usa no nosso cotidiano aqui na França. Je vais faire du shopping significa especificamente que você vai comprar roupas no shopping center, geralmente. Hein? Shopping center em francês é o centre commercial. Centro commercial. Je vais faire du shopping au centre commercial. Ok? Porque aqui na França você também pode comprar roupas na rua. Tem ruas com só lojas de roupas. Mas se você especificar o centro comercial e o shopping center, ou seja, uma coisa fechada. Terceira frase. Agora você está procurando, por exemplo, a seção de embutidos. Je
cherche. Você está falando com o vendedor. Je cherche. Estou procurando. Excusez-moi, licença, excusez-moi. Je cherche le rayon des charcuteries. Je cherche le rayon des charcuteries. Le rayon, que é a seção dos embutidos, de charcuterie. Agora você está procurando uma camiseta branca do tamanho M, por exemplo. Excusez-moi, je cherche une chemise blanche taille M, por exemplo. Je cherche une chemise blanche, uma camisa branca, tamanho, taille, como se fosse aqui um I longo, taille M, que é médio, né? A gente usa também o XS, S, M, vou escrever aqui, XS, extra small, a gente está usando também essas referências internacionais, XS, S, M, L, large, né? E XL, ok? XL, XXL e assim seguido. A gente usa também os tamanhos tipo 40, 42, 44, enfim, você vai ter que procurar seu tamanho aqui na França. Então, isso é uma estrutura muito útil, o je cherche. Je cherche. E depois, obviamente, o vendedor vai te auxiliar e vai te ajudar, vai te mostrar o caminho para chegar nessa seção das roupas, ok? Agora, você quer experimentar uma coisa como roupas, por exemplo. Você pode falar, puis-je essayer? Puis-je essayer? Você achou sua camisa branca e você quer experimentar essa roupa, você pode perguntar, puis-je essayer? Posso experimentar? Essayer. Aqui o A tem o som do E. Essayer. ER no final de uma palavra, num verbo geralmente, vai ter esse som do E também. Puis-je essayer? Cuidado, porque quando a gente fala essayer, se trata de roupa. Ok? Geralmente de roupa. Se você quer falar, eu posso provar alimentos ou bebidas, seria mais puis-je goûter? Puis-je goûter? Ok? Puis-je goûter? Cuidado, estou falando cuidado porque Roberta já pagou mico aqui na França perguntando puis-je essayer un fromage? Não se fala. Seria puis-je goûter un fromage? Ok? A vendedora ri um pouquinho, obviamente, puis-je essayer un fromage, você tem que imaginar Roberta colocando uma roupa de queijo. Então, é muito esquisito. Cuidado, essayer para roupa, goûter e para alimentos ou bebidas. Isso seria uma dica importante para você não pagar mico aqui na França, ok? Puis-je essayer, puis-je goûter un fromage, por exemplo, um queijo. Agora, você quer comprar um computador, né? Mas você não sabe como isso funciona, uma coisa eletrônica. Comment ça marche? Comment ça marche significa como funciona. Comment ça marche? Literalmente, como isso anda. Ah, sim, Emile. Eu já aprendi que marcher em francês significa andar. Mas a gente usa esse verbo nessa expressão, nessa frase de como funciona. Comment ça marche? Vale também falar comment ça fonctionne, que é mais parecido em português. Comment ça fonctionne? Tem um T, fonctionne. Hein? A gente não dá para ouvir esse T, tem um som do S. Comment ça fonctionne? Isso são sinônimos. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Agora você vai saber usar seu aparelho eletrônico. Outra frase importante. Você quer saber onde fica, por exemplo, a seção a granel. Okay? Où se trouve le rayon vrac? A gente chama rayon vrac, que é uma coisa mais ecológica. Hein? Você não vai precisar de sacola e tudo. Você vai trazer sua sacola ou seu recipiente para colocar os alimentos. Où se trouve, que significa onde fica, où se trouve le rayon, a gente já viu a seção em francês, le rayon a granel vrac. Où se trouve le rayon vrac. Essa estrutura é para perguntar onde fica algum lugar
ou alguma coisa, você também pode usar para perguntar onde fica um monumento, por exemplo, ou onde fica um restaurante, tá? Où se trouve, por exemplo, la Tour Eiffel? Où se trouve la Tour Eiffel? Onde fica a Torre Eiffel? Où se trouve la Tour Eiffel? O importante de aprender francês através de estruturas úteis da vida real é que você aprende o significado e na hora de falar, você vai só replicar em diferentes situações. Où se trouve e onde fica? Où se trouve la Tour Eiffel? Où se trouve les toilettes? O banheiro, les toilettes, por exemplo. Então, é isso que é muito importante e você aprender o significado. E é por isso que o foco do nosso curso fechado, o curso de francês Método Afrancesados, é 100% no francês da vida real, nas estruturas mais úteis da língua para você aprender direto a ponto, de uma forma mais rápida, eficaz e sem precisar decorar nenhuma regra de gramática. E é também por isso que estamos organizando um super evento online inédito e 100% gratuito que se chama a Maratona do Francês da Vida Real, que é um evento que vai acontecer do dia 5 a dia 11 de setembro, onde vamos te mostrar como funciona nosso método se você quer falar francês com naturalidade em apenas 3 meses. Ou seja, vamos te mostrar o caminho certo para você falar francês com naturalidade, para entender o francês falado e dominar o francês da vida real em apenas alguns meses. Se tudo isso te interessa, basta clicar no izinho aqui no cantinho, você vai cair numa página, basta escrever seu e-mail e você vai receber todas as informações na sua caixa de e-mail. Resumindo, se você quer falar francês com naturalidade, você precisa participar da maratona do francês da vida real. Vamos continuar agora nossa aula sobre fazer compras na França. A gente já viu o où se trouve, que significa onde fica. Agora vamos ver uma outra estrutura que significa onde estão, que pode ser bem parecido também para você pedir informações, para perguntar onde fica, por exemplo, onde ficam os carrinhos de compras. Où sont les caddies? Où sont les caddies? Carrinhos de compras em francês, les caddies. Por favor, s'il vous plaît. Sempre colocar s'il vous plaît no final de uma pergunta. Outro exemplo com esse où sont, eu já falei mais cedo nessa aula, o banheiro em francês é uma palavra no plural sempre, ou seja, os banheiros, que seria les toilettes. Où sont les toilettes? No plural, não é où sont le toilette, não, sempre no plural. Les toilettes. Acaba no T. Où sont les toilettes? S'il vous plaît, onde fica o banheiro? Onde está o banheiro em francês, no plural? Où sont les toilettes? S'il vous plaît. Muito bem. Vamos passar agora para a nossa frase número 8. Quanto custa em francês? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Literalmente, isso custa quanto? Ça coûte combien? Perfeito. Não tem dificuldade na pronúncia. Ça coûte acaba no T. Ça coûte combien? Bien tem esse som um pouco nasal. Combien? Combien? Muito bem. Frase número 9. Avez-vous quelque chose de moins cher? Você tem algo mais barato? Avez-vous quelque chose de moins cher? Essa frase pode ser muito útil aqui na França porque em lojas e restaurantes não existe esse costume de negociar, ou seja, o preço que você paga é o preço que está indicado. Então, se você quer uma coisa mais barata, você pode perguntar: avez-vous quelque chose? Você tem algo de mais barato, moins cher. Ou seja, literalmente, mais barato seria, na verdade, menos caro. A gente usa mais essa estrutura aqui. Menos caro, mais barato. Moins, menos, caro, cher. Avez-vous quelque chose de moins cher? Muito bem. Pergunta número 10. C'est neuf ou d'occasion? C'est neuf, que significa é novo, ou d'occasion. D'occasion significa de segunda mão. C'est neuf. Você vai ter que fazer esse E bem fechado. Faz a boca do O e fala E. C'est neuf. C'est neuf. Você vai pronunciar o F no final. Ou d'occasion. D'occasion. Essa aqui tem o som do Z.
ocasião, ocasião. Pronto, você está finalizando suas compras, passando na caixa, ele vai perguntar: Vous voulez un sac? Vous voulez un sac? O que significa é: você quer uma sacola? Eu já aprendi, Emil, que numa pergunta o verbo vem no primeiro lugar. Sim, mas oralmente a gente usa os dois. Você pode muito bem falar Vous voulez un sac ou o contrário. Voulez-vous un sac? Mesma coisa. Voulez-vous un sac? Se você inverter, você precisa colocar aqui na escrita esse tracinho. Voulez-vous un sac ou vous voulez un sac? Oralmente, os dois se falam, são iguais. Na escrita, sempre priorizar essa forma de frase. Voulez-vous un sac? Invertindo o verbo e o sujeito. Ok? Frase numéro 12. Phrase numéro 12. Oui, je veux un sac réutilisable, s'il vous plaît. Agora vem a resposta. Oui, sim, oui, oui. Je veux, eu quero, un sac, uma sacola. Uma sacola em francês é masculino, un sac réutilisable, réutilisável, réutilisable. Vamos treinar parte por parte e depois na palavra e depois na frase. Réutilisable, réutilisable, réutilisable. Un sac réutilisable. Je veux un sac réutilisable, s'il vous plaît. Frase numéro 13. Avez-vous un carton? Avez-vous, oh, tá vendo aqui? Inverter. Avez-vous un carton? Eu poderia ter falado, vous avez un carton? Ao invés de uma sacola, você vai preferir uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão em francês, un carton. E de graça, na França é de graça, e alguns supermercados dão sem problemas para você não comprar sacolas caso tenha esquecido a sua, tá bom? Então, você pode falar Vous avez un carton ou avez-vous un carton? Vamos pagar agora. Je vais payer par carte. Você está antecipando. Je vais payer par carte. Eu vou pagar no cartão. Je vais payer par carte. Eu vou pagar par carte. No cartão. Em francês sempre tem um sujeito. Não é simplesmente vais pagar. Sempre tem um sujeito. Je vais payer, eu vou pagar, payer, como se fosse e mais ie. Payer, payer. Par carte, no cartão. Hein? Par carte bancaire. Você pode acrescentar par carte bancaire. Hein? Cartão bancário. Se você quer pagar em dinheiro, com cash, você pode falar je vais payer en espèces. Em dinheiro, em francês, é en espèces. Espèces, en espèces. Je vais payer en espèces. Outra alternativa, acceptez-vous les chèques? Você aceita cheque? Acceptez-vous les chèques? Porque sim, ainda se usa cheque aqui na França. Acceptez-vous les chèques? Acceptez-vous les tickets restaurants? Outra coisa bem usada aqui, les tickets restaurant, tickets restaurant, alguns supermercados aqui aceitam para comprar comida. Bom, tem um limite, obviamente, mas você, geralmente os supermercados vão aceitar os tickets restaurant, les tickets restaurant. Restaurant, acaba aqui, hein? Não vai pronunciar nem o T, nem o S no final. Phrase numéro 16. 16, vamos lá. Pouvez-vous le livrer à l'étranger? Então, pouvez-vous le livrer significa você pode fazer entrega no exterior à l'étranger. À l'étranger. Se a resposta for sim, depois você vai especificar seu país, ou você já pode perguntar, pouvez-vous le livrer au Brésil? Au Brésil, no Brasil. Au Brésil, cuidado, não é um A em francês, é um E. Brésil, Brésil, você vai pronunciar o L no final. E para nossos amigos portugueses que estão assistindo o vídeo também, pouvez-vous le livrer au Portugal? Portugal, Portugal, Portugal. Você vai pronunciar o R, você vai ter que fazer o biquinho francês, faz a boca do U e fala I, U, U. Portugal, Portugal. Muito bem.
Pergunta número 17. Quel est le rayon en promotion? Quel est le rayon en promotion? Qual é a seção em promoção? Talvez você quer fazer compras com desconto, você quer aproveitar as promoções e você quer saber onde está a seção específica em promoção. Le rayon en promotion. Bem parecido em português. Promoção, promotion. Tem um i aqui, ok? Promotion. Promotion. Você também pode falar en promo, simplesmente. A gente gosta de cortar as palavras no francês da vida real. Quel est le rayon en promo? E o vendedor vai te responder, mas tout est soldé. Tout est soldé. Ou seja, tudo está em promoção. Hoje é esse dia de sorte. Está tudo em promoção. Tout est soldé. A gente está falando aqui de soldé que vem da palavra solde. Les soldes, que é um período oficial de promoção na França. Em julho, a gente chama les soldes d'été, promoções do verão, ok? Em julho, au mois de juillet. E tem também les soldes d'hiver. Soldes d'hiver, ou seja, as promoções do inverno, janeiro. Janeiro, em francês, janvier. D'accord? Então, temos dois períodos oficiais de promoções na França, julho, janeiro, les soldes d'été e les soldes d'hiver. Les soldes. Pergunta 19. Vous voulez votre ticket de caisse? Vous voulez votre ticket de caisse? Isso significa você quer sua nota fiscal. Nota fiscal, ticket de caisse. Literalmente, ticket de caixa. Ticket de caisse. É assim que a gente fala de nota fiscal. Vous voulez, você quer sua nota fiscal. Aqui na França sempre tirem a nota fiscal, mas muitos clientes não querem para não guardar, para não criar lixo na bolsa e na carteira. Então, você pode responder não merci, não merci. Isso seria a nossa frase número 20, que seria não, obrigado, não, merci, não, merci. Merci em francês, lembrando, obrigado, obrigada. É neutro. Ao contrário, você quer sua nota fiscal e você vai responder oui. S'il vous plaît, sim, por favor, ok? Sim, oui, não, non, bem parecido, ok? Última palavra. Pouvez-vous me faire une facture, s'il vous plaît? Pouvez-vous me faire une facture, s'il vous plaît? Isso significa você pode me fazer recibo detalhado, por favor. Essa frase é muito útil se você trabalhar na França, porque para quem viaja a trabalho é importante pedir la facture, pois ela traz o detalhe do que foi pago para você apresentar à empresa ou ao contador. Então, pouvez-vous me fazer une facture? De novo, esse U. Facture, facture. S'il vous plaît. Pronto, foram 21 frases em francês para fazer compras na França. E se você quer aprender mais francês da vida real, se você quer falar francês com naturalidade, lembrando do super evento online gratuito e inédito que se chama a Maratona do Francês da Vida Real, que vai acontecer do dia 5 a dia 11 de setembro de 2022, onde vamos te mostrar o caminho certo para você dominar o francês da vida real, para você falar francês com naturalidade em somente 3 meses. E para participar, lembrando, basta clicar no cantinho, no izinho, você vai cair numa página, deixa seu e-mail, aperta o botão e você vai receber todas as informações desse super evento, onde vai ter videoaulas, vai ter encontros ao vivo, material para baixar, vai ser uma coisa muito, muito, muito legal que a gente está organizando com muito amor. E Roberta também vai voltar daqui a pouco no canal e na Maratona do Francês da Vida Real. Antes de me despedir, eu ia esquecer, não esqueça de deixar seu j'aime, seu likezinho embaixo desse vídeo e de compartilhar com seus amigos, com sua família que quer aprender francês do jeito certo. E a gente se vê na semana que vem, na terça que vem, 11 horas, no canal A Francesa 2 para aprender ainda mais francês da vida real. À très bientôt, salut!